Coletiva com o técnico Gilson Kleina, Isabela Sabelli, Cutati, Record TV. Boa noite, Kleina. Na sua opinião, o empate foi um resultado justo? Boa noite. Eu acho que foi um jogo muito igual. Acho que o jogo de hoje ele fez um trabalho assim de competitividade, de muito contato, de muito imposição física. Haja vista que tanto nós quanto eles não conseguimos quase fazer a saída de bola. Era uma bola longa, eles usaram muito essa bola em cima do copete para tentar fazer a aproximação dos volantes. E nós não conseguimos sair também, nós fazia essa bola um pouquinho mais no Rodrigão e ficou essa bola de primeira, a bola triscada, e aí a hora que a bola entrava nos beiradas, as coisas aconteciam. Mas eu entendo que aquelas circunstâncias, algumas coisas têm que ser avaliadas, né? Eu acho, na minha opinião, a arbitragem não teve o domínio da partida, se equivocou em algumas situações. Nós tivemos no primeiro tempo a finalização do Richard, o gol impedido do Rodrigão, um pênalti claríssimo, e não consigo entender o porquê que o Camilo toma o cartão. Então, se ele está dizendo que nós tivemos a vantagem, ele tem que dar a falta no Rodrigão, porque o Rodrigão quase quebra o braço nesse lance que acontece o pênalti. E também teve a finalização do André, um jogo muito truncado, e eu entendo que eu não acho que foi justo. Eu acho que nós poderíamos ter saído com o resultado. Eu entendo que se sai o pênalti, a gente consegue converter, o jogo é outro, sem sombra de dúvida. No segundo tempo eles abaixaram mais as linhas ainda para tentar um contra-ataque, mas a gente conseguiu neutralizar. Eu acho que nós tivemos uma transição muito forte no segundo tempo, nós tínhamos essa situação e faltou, né, a nossa poder de decisão. Acho que é isso que está faltando, né? Teve a cabeçada do Sanches, teve, infelizmente, um cruzamento muito bom do Felipe, foi no ombro do Veras, tivemos a transição com o Thales, tivemos uma jogada com o Kevin. Então, algumas coisas aconteceram, tem jogo que a gente não consegue criar muito, mas as chances que nós tivemos, eu acho que nós poderemos oportunizar para melhorar nossa campanha. Rony Romanini, Rádio Central. Boa noite, Gilson. Queria que você analisasse a atuação do Kevin, principalmente na parte ofensiva, e do Felipe, que foi importante em um desarme no final do jogo. E aproveitando, como avalia a estreia do Fábio Sanches? Eu acho que o Kevin também, como o grupo, né, está evoluindo tecnicamente, pegando mais ritmo. A gente sabe que o Kevin tem uma transição muito forte, o Kevin tem um cruzamento muito bom. Temos às vezes algumas dificuldades quando a bola entra, que não temos a cobertura para ele e ele tem que fazer essa situação, mas defensivamente a equipe ela ficou muito consistente. O Felipe é um jogador que marca muito bem, ele tem uma leitura muito forte, pegou hoje um jogador mais uma vez difícil, que é o Copete, jogador grande, jogador de contato. Eu falei o tempo todo para o Felipe, no primeiro momento nós não estávamos quebrando a linha, no segundo acho que nós entendemos que tinha que quebrar, porque o Copete estava vindo de frente. E era importante a gente neutralizar isso, porque era a bola que poderia levar o perigo, era essa bola diagonal quando ele trazia para dentro. Né? O Sanches, uma estreia, não me recordo agora, mas deve ter o quê? Uns 5, 6 meses sem jogar. Então a gente sabe que pegou um jogo aí rápido, numa equipe que está há muito tempo jogando junto, uma equipe que foi finalista do Campeonato Catarinense, uma equipe que também está buscando, né, uma regularidade no campeonato, vendo o empate em casa contra o Botafogo. E nós tentando, né, reagir no sentido de fazer os gols, a gente tentar fazer a vitória. A gente sabe que dentro de casa a gente quer buscar, mas tem que ver umas situações boas. Vamos trabalhar, é só o trabalho que a gente vai poder melhorar. Acho que agora com essa situação a gente poder recuperar um pouco melhor e a gente aumentar um pouquinho o nosso ciclo de trabalho. Então, eu acho que nessa situação, né, são características diferentes, o Kevin apoia mais, o Felipe marca mais, então a gente está tentando compensar. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gilson. Quando você chegou, a defesa da Ponte era muito questionada. Com a chegada de reforços e ajustes, a zaga conseguiu um desempenho melhor. Mas agora o que chama a atenção é a baixa eficiência no ataque. Você entende que o setor precisa ser reforçado, já que os ajustes não estão sendo suficientes? E o Gabriel Castro, da CBN Campinas, ele enumera, né? O Rodrigão, João Veras, Richard, Niltinho tem 7 jogos e nenhum gol, Moisés 10 jogos e 1 gol. Qual a explicação para este desempenho? Olha, eu entendo que é trabalho, né? Eu acho que nós estamos tendo muito pouco trabalho. Eu me lembro quando nós iniciamos aqui, que nós tínhamos essa
essa preocupação da gente poder melhorar a nossa linha de marcação, as coberturas, preenchimento de área. Eu acho que é isso que nós estávamos tomando os gols, melhoramos muito o posicionamento na bola parada, na continuidade. E a gente não está ainda, né, dando essa ênfase que nós precisávamos para a parte ofensiva. Mas aquilo que eu volto a frisar, eu acho que a gente precisar definir. Né? Nós temos condições de definir. E eu acho que nós estamos tendo chance de 2, 3 finalizações por jogo. Então a gente vai trabalhar, a gente não tem que nominar ninguém aqui, porque a parte ofensiva, ao mesmo tempo que a gente está elogiando que a parte defensiva está mais consistente, mas já começa também por uma entrega pelos atacantes. E agora a gente também poder fazer algum trabalho que a gente possa melhorar nosso nível de organização ofensiva, como que a gente pode melhorar essa criatividade e, ao mesmo tempo, tentar ver quais são as peças que a gente pode encaixar para a gente poder buscar esses gols aí, que é muito importante para nós. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Leina, minha pergunta é em relação ao Rafael Santos. Desde que foi regularizado, ele era o titular da equipe na lateral esquerda. O último jogo dele foi contra o Brasil de Pelotas, em que foi substituído no intervalo pelo Felipe. Contra o Vila e hoje ele sequer foi relacionado. Se a opção é estritamente técnica ou o atleta não está nos planos para a sequência da Não, CBP? todos estão nos planos. O Rafael é um jogador importante, fez jogos com a gente, mas nós tivemos uma conversa com o Rafael que nós precisamos melhorar o posicionamento. E isso é só trabalho. Então, amanhã, para você ter um exemplo, né, para o torcedor saber, a gente vai fazer um jogo-treino, já com as linhas defensivas que a gente está trabalhando, melhorar o Rafael. A gente sabe que o Rafael fez um Campeonato Paulista muito interessante pela Inter de Limeira. Da mesma forma, o garoto Giancarlo, que vinha de lesão, e a gente está apostando. Mas eu entendo que, com a entrada do Felipe, o Felipe marcou, está marcando muito bem no setor, e a gente sabe que a qualquer momento vai voltar o Rafael ou o Giancarlo, a gente vai precisar, a gente conta com todos. Mas como o tempo é curto, a gente não tem que ficar mexendo muito, e uma coisa que a gente está priorizando é isso. Eu acho que se a gente não está tendo muito apoio pelo lado esquerdo, a gente tem uma jogada muito aguda que é o Moisés. Então a gente está fazendo uma situação que possa liberar um pouquinho mais esse atacante. A gente sabe que um confronto é muito forte do Moisés de 1 para 1. Mas o Rafael, tenho certeza que daqui a pouco vai ter oportunidade de novo. Espero que ele possa evoluir, melhorar, que é um garoto do bem, está trabalhando bastante. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Gilson. Em relação à saída do Camilo do jogo e a entrada do Thales, é uma alteração quase certa nos jogos. É possível que os dois atuem juntos ou você enxerga que, devido às características de ambos, eles não se encaixam dentro do esquema da Ponte Preta? Não, eu acho que se encaixa. Mas a gente precisa cuidar do Camilo. É uma situação que existe um processo. O Camilo veio sentindo um desconforto nesse jogo do Vila Nova. Tanto é que no intervalo foi substituído. A recuperação dele fez muito bem. Eu acho que o Camilo é um jogador assim do equilíbrio do nosso time. Um jogador que consegue levar essa bola dos volantes para os ataques, consegue fazer essas infiltrações, consegue fazer os passes em diagonais. Aconteceu isso no jogo. Mas também chega para nós, e vocês sabem muito bem disso, que é um jogador que a gente tem que ter o cuidado, que nós temos a condição de fazer 60, 70 minutos. Eu acho que o Thales está entrando muito bem, ainda não começou o jogo. Hoje nós optamos praticamente por 2 meias no final do jogo, tendo Renatinho e Thales, dando a velocidade pelo lado. Os jogadores, eu entendo que também entraram bem, não conseguiram fazer muito aquela situação de combinação, mas agora quando a bola entrava no pé deles, eu acho que conseguia a equipe respirar, sair de trás, compactar as linhas, conseguiu fazer inversão e também tivemos uma transição muito boa com Moisés, Thales, Renatinho e Veras. Pena que no último toque ali o zagueiro foi muito feliz e nós poderíamos ter feito um contra-ataque com uma transição e terminado em gol pelo trabalho que a gente surtiu. Então não deu tempo ainda para ver essa situação. Quando nós chegamos aqui, Thales lesionado, teve um treino e nós levamos para o Brasil de Pelotas, depois ele começou a fazer essa situação. Thales também é um jogador de bola parada, com outro tipo de dinâmica, mas a inteligência de Renatinho, Camilo e Thales, em algum momento dá para a gente aumentar, acrescentar, como a gente terminou hoje com 2 meias. Na mesma linha, Luiz do Vale, Canal Esportes Online. Boa noite, Gilson. Camilo não está sobrecarregado no setor na criação da ponte. Você não pensa em um time com mais um jogador de criação para ajudar a municiar melhor os atacantes? É isso que eu falei, né? Eu acho que a gente pensa essa situação, mas você vê que o Richards e o Moisés estão fazendo também um trabalho muito interessante. O Richards passa assim até um atleta um pouco tático, né? A gente faz ele numa função um pouquinho mais, para dar até liberdade até para outros jogadores. Mas a gente pode tentar variar alguma situação, a gente vai tentar alguma forma para ver
de que maneira que a gente pode aumentar, né, esse setor aí, para a gente poder criar, mas vamos analisar aí a característica do treino de amanhã, vamos ver como é que a gente pode formatar, e a gente sabe, né, que com tudo isso, segunda-feira a gente pega o líder, a gente tem que fazer um jogo quase perfeito lá, a gente sabe que eles estão jogando com uma linha muito alta, os jogadores estão muito agressivos, né, estão buscando o gol o tempo todo, então a gente tem que estar bem consciente, porque tem que fazer um jogo consistente lá para a gente poder trazer resultado importante. Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson, boa noite. Novo empate e sem gols no Majestoso. O que pesa mais para a colheita de alguns resultados que não seja a vitória? O aspecto emocional ou o processo de acerto do time em pleno campeonato? E o Marcos Ceroni da Ponte News. Gilson, boa noite. O time parece intranquilo dentro de campo e não aproveita as poucas oportunidades. Como mudar este cenário? Seria o momento de contratar um psicólogo para ajudar? E você deu liberdade para o Moisés insistir nos dribles e não ser mais objetivo em relação aos companheiros melhor posicionados? Olha, tudo é processo, né? Tudo é processo. Quando você sabe que você tem um jogador igual ao do Moisés, que tem um confronto, tanto é que o Edilson desceu muito pouco hoje. Ele fica na marcação e muitas vezes ainda ele sabe que tem uma dobra, né? Ou é o zagueiro que vem na cobertura ou é o próprio volante. Então a gente está dando essa liberdade para o Moisés fazer o forte dele. Claro que a gente faz os ajustes da tomada de decisões. Eu não posso também, eu como treinador, ficar fazendo as escolhas. Uma coisa é posicionar, ver se algum jogador está entrando na diagonal ou se o lado inverso está livre. E a outra você dá liberdade para o drible. É o que a gente faz. Eu acho que quando nós invertemos já no segundo tempo, ele com o Richard, e depois no segundo tempo eu acho que nós tivemos condições, o Moisés começou a ter o duelo ganho em cima do Diego Renan, o Richard teve um desgaste muito grande, tanto é que ele jogou do meu lado ali, depois a gente optou pelo Renatinho Tales e trazer o Moisés de novo, para a gente manter, né, a situação que a gente foi fazendo, para ter, que entrou muito bola hoje para fazer um para um. Pena que a gente não conseguiu ser efetivo, e eu concordo com você. Acho que as chances que a gente tem, você vê a cabeçada que o Felipe fez um cruzamento pro Veras ali, né? Normalmente o atacante tem que ter a tranquilidade para cabecear, depois teve a cabeçada do Sanches, essa transição aí que nós estávamos tendo contra-ataque, de repente um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de tranquilidade para você fazer o melhor passe, porque isso é uma equipe rápida, uma equipe leve, que é a equipe da Ponte, né? Do jeito que terminou a partida. Então, o lado emocional a gente está trabalhando toda hora, a gente está passando confiança, aquilo que eu falo para vocês, a gente sai de um jogo 9h30 da noite, um jogo assim num campo que exigiu muito da gente, a gente tem um treino para recuperar, mas ao mesmo tempo a gente passando as situações que pode ser acontecida. Eu acho que nós tivemos só um pouquinho de problema, que nós não tivemos o encaixe suficiente no Bruno Silva, que eu acho que é o Bruno Silva que estava armando a equipe do Avaí. Depois que encaixou, acabou o jogo do Avaí, ficou ligação direta, e quando eles conseguiam roubar a segunda bola, que eles conseguiam jogar. Nós estávamos fazendo a situação, aproximamos mais os volantes para a bola estourar pelo lado, né? Nós estávamos fazendo a bola entrar por fora para estourar por dentro. Nós tínhamos que começar por dentro para ela estourar por fora. Acho que a gente melhorou essa triangulação, mas essa efetividade aí que a gente vai trabalhar para poder a bola entrar e ter tranquilidade, trabalhar. A campanha, claro que a gente precisa melhorar, a gente um empate desse, a gente fica feliz que não tomou gol, mas é claro que a gente quer fazer o gol, porque a gente sabe que é a vitória que faz a gente entrar num outro nível do campeonato. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Gilson, boa noite. Ivan foi a novidade na lista de relacionados e se colocou à disposição para ser escalado já no jogo contra o Náutico. Como você planeja realizar o retorno do goleiro à condição de titular? O torcedor já pode esperar o camisa 1 em campo em Recife? Olha, o Ivan está pronto. O Ivan, nós determinamos essa semana 3 trabalhos de campo aberto, começando pelo trabalho de jogo-treino, né? É importante o Ivan conhecer a linha defensiva, importante o Ivan conhecer os jogadores que ele não tinha jogado. O Ivan, se eu não me engano, está mais de 7 meses, 8 meses sem jogar. O Igor, claro, com ritmo de jogo, adaptado. Com o Igor é uma situação, com o Ivan é outra. Mas é aquilo que eu falo, nós estamos muito bem servidos de goleiro, tanto o Luan, o Guilherme. O Betão é um treinador, o tempo todo está colocando esses jogadores na ponta dos cascos. É o que nós vamos conversar a partir da manhã com o Betão. A gente sabe o que representa o Ivan para a nação pontepretana, o que o Igor está representando para nós nesse momento. E colocar, né, porque definitivamente ainda a gente está fazendo estreia, né?
que a gente possa ter um conjunto, que todos os jogadores já possam estrear, se adaptar para a ponte, né, ficar realmente encorpada e pegar uma sequência de vitórias. E Heitor Esmeriz, GE. Gilson, boa noite. Quando empatou com Vila Nova, você disse que o ponto somado fora seria importante se fizesse o dever de casa. Gostaria que você avaliasse o resultado hoje dentro do contexto da campanha da Ponte. Mas é aquilo que eu pensei e aquilo que eu não vou deixar de falar de novo. Se você empata fora e ganha em casa, esse é o melhor sucesso. Você faz 4 pontos em 6. Além de você segurar um concorrente direto, você faz a vitória. Acho que hoje nós deixamos 2 pontos pela situação que foi. É aquilo que a gente precisa. A Ponte Preta, ao meu ver, não gosto de ficar julgando, porque hoje todo mundo fala, mas é choro de treinador. Não. Acho que a Ponte Preta está sendo prejudicada na arbitragem desde o início do Brasileiro. Tivemos problema com o Brusque, nós tivemos o problema com o Operário, que a bola deu na mão, não deu pênalti. Nós tivemos lá com o Sampaio Correia aquela confusão lá da substituição e tudo são errinhos assim que tiraram o ponto importante da gente. Então não é choro, mas tem que ser falar e constatar. Hoje da mesma forma. Eu não entendi, tanto é que eu falei com o quarto árbitro que eu não entendi esse cartão para o Camilo, eu não entendo o que o Camilo simulou, sendo que ele estava de frente para o gol. Então, para mim, hoje nós deixamos 2 pontos, mas também passou pela interpretação e a decisão do árbitro.